nós vamos falar sobre José do Egito. Vamos falar sobre os sonhos de José. Essa primeira parte da sua jornada, em que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e depois ele foi passo a passo, lutando, trabalhando, até chegar a se tornar o governador do grande reino do Egito. Veja, nesse mapa, a área que nós estamos estudando é a região agora entre a Mesopotâmia até o Egito, né? Todo esse intervalo, essa área central, esse mapa nós falamos que é o Oriente Médio, né? Por que Oriente Médio? Médio porque fica entre a África, a Ásia e a Europa, tá bom? Muito bem, vamos começar com a leitura de Gênesis capítulo 37, lembrando que nós vamos estudar dos capítulos 37 até o 41 do livro de Gênesis. Vamos lá. Vamos lá, Gênesis capítulo 37, versículos 2 a 11. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouviste este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, como nós falamos na última aula, olha, a briga ali entre os irmãos era algo notável, né? O clima não era muito bom. Imaginem, nós temos aí 12 filhos diante de Jacó e todos querendo, né, o direito de ser primogênito, de ser o mais importante. E José era tratado de uma forma diferenciada. Aí já viu, quando o pai demonstra entre 12 filhos que ama mais um do que os outros, vai dar problema, vai dar briga. Então nós vemos que José, ele era o filho mais velho da mulher que Jacó mais amava, mas ele foi na ordem, né, de vinda de cada um dos filhos, o 11º filho. Então, em tese, ele não teria direito, mas José era tratado de uma forma diferenciada, tinha uma roupa diferente, ele já era colocado como o chefe até dos irmãos, se podemos dizer assim, né, se pudermos dizer assim, porque ele pega ali o seu relatório, né? Aí ele, José, vai lá ver como é que os seus irmãos estão trabalhando. Pai, Gade está mais ou menos, Issacar, hoje trabalhou melhor. Então ele só trazia más notícias para o pai. Então imagina como é que era. Jacó só recebia má notícia dos outros irmãos, e os outros irmãos sabiam que José falava mal deles, que José é o famoso caguete, né, cara? Ele ia lá e falava para os irmãos tudo o que, para Jacó, tudo o que os irmãos faziam. Então começou a criar um clima de ódio, um clima de inimizade entre os irmãos e José. E isso vai ficar pior quando ele, na inocência, até numa falta de maturidade, ele acaba contando alguns sonhos. Ele poderia ter ficado quieto, né, Bispo G? É verdade, ele até conta o sonho, a gente sabe, para se autoafirmar, né? Porque ele era mais jovem, era o preferido do pai, era o filho da velhice, né? Então, quer dizer, o pai já o tratava como se fosse vô, né? Que tem essa diferença, né? O pai corrige,
O vô sempre faz assim, não, filho, deixa ele, tem muita energia, né? Mas a realidade era essa. E ele, obviamente, para se potencializar, ele contava o sonho, demonstrando que tinha entendimento já do que seria esse futuro, e isso, obviamente, constrangia e trazia inveja, uma inveja maior ainda dos irmãos. Vamos ver aí os sonhos que ele teve. Primeiro foi o sonho em que 11 feixes se inclinavam, né, se encurvavam diante de apenas um feixe. Bom, não precisa ser um grande interpretador, né, de sonhos para falar o que quer dizer, né? 11 irmãos, e ele já estava falando, olha, eu sonhei que os 11 feixes de vocês se inclinavam diante do meu feixe de trigo. Bom, já começou o clima pesado. Aí, na sequência, ele falou outro sonho, que ele estava no centro e que 11 estrelas, o sol e a lua, estavam girando ao redor dele. Até o pai falou, já está com muita pretensão, né, rapaz? Está querendo que agora o mundo gire em torno de você? Está todo mundo agora girando em torno de você? Realmente, José era um cara imaturo, tinha 17 anos, talvez falou mesmo para se mostrar, era um menino mimado, até porque Raquel era uma mulher que era estéril e foi o filho que quebrou a esterilidade da mulher que Jacó mais amava, como o bispo G falou, o filho da velhice. Só que aquele sonho era uma verdade, aquele sonho era uma promessa. E a gente percebe que Jacó guardou consigo isso. Porque eu creio que Jacó, por todos esses motivos, é algo também especial, porque Jacó, como homem de Deus, ele deveria discernir quem era José. Ele teve entendimento de quem seria, ele caminhou esses 17 anos, ele deve ter visto um referencial diferente de postura, de idoneidade, coisas assim. Obviamente, ele trazia as más notícias do irmão, coisa normal entre filhos, mas ele começou a perceber a idoneidade que tinha e ele guardou consigo esse sonho. Quer dizer, eu vou prestar um pouquinho mais atenção, porque tem algo aí de verdade. E todo o processo para você alcançar uma promessa passa naturalmente pela superação de muitas oposições. E olha, a oposição aqui era da própria casa. Jesus fala isso, né? Que muitas vezes a oposição é dentro de casa. Aliás, o próprio Jesus viveu isso. Os irmãos de Jesus não criam nele. Lá em João 7 é clara essa passagem, né? Fala que os irmãos não criam, não, foi criado em casa, né? Imagina, ele pode ser até um grande profeta, porque a gente nunca viu ele pecando, falando um palavrão, era um menino certinho, trabalhava com o pai, mas ele ser o Messias, aí já é demais. Agora, José na sua imaturidade, José, no seu destaque na família, ele tinha uma promessa poderosa, e a promessa é, ele sim seria um homem levantado com autoridade entre todos os seus irmãos. Então, ele foi até Dotã, que é uma cidade que fica mais ao norte de Siquém, que era onde Jacó tinha armado as suas tendas, tinha comprado uma terra em Siquém, e ele vai lá, e quando ele chega, ele vem para ver o que os irmãos estavam fazendo, né? Veio para anotar, fazer o relatório para o pai. Os irmãos viram ele chegando e falaram assim, agora é a hora, vamos acabar com o sonho dele. A inveja era tanta, irmãos, a raiva era tanta, vamos acabar, vamos matá-lo. E aí, não, Rubem, que era o mais velho, sabia que ia sobrar para ele, porque ele respondia ao pai por ser o filho mais velho, falou, não, pelo amor de Deus, não vamos matá-lo não. Olha, vamos lançar ele aqui numa cisterna e deixa Deus cumprir a vontade. Na verdade, a ideia de Rubem era depois resgatá-lo, não é? Mas, o que aconteceu? Rubem, ele estava distraído, sei lá, Judá arquitetou, né? O quarto filho falou assim, olha, vamos ganhar dinheiro em cima do cara. Está vindo uma galera aí, os ismaelitas e os midianitas, vamos vender esse rapaz, ganhar um cascaio e falar para o papai o seguinte, ó, que ele morreu, que ele foi assassinado, que vamos jogar sangue ali na roupa e pronto, e acabou, pelo menos a gente vai ganhar um recurso. É uma coisa terrível o sentimento de Judá, né? O sentimento de vender o próprio irmão, né? Ganhar em cima da vida do próximo, uma coisa horrível, mas era um caminho de Deus, porque era a estratégia que Deus tinha para que José chegasse ao Egito. Foi o caminho. Você pode falar, poxa, caminho de escravidão, que caminho horrível, né? Olha no mapa onde era Dotã, lá no norte, imagina, os midianitas, eles vinham lá debaixo do deserto, bem mais abaixo do Mar Morto, que era a região da Arábia, lá no norte em Dotã,
foi onde eles compraram José do Egito dos irmãos. E aí depois, José é levado pelos midianitas e pelos ismaelitas ao Egito para ser vendido. E a história que os irmãos contaram para o pai é a seguinte: olha, pai, ele foi morto. Imagine o sofrimento de Jacó. Agora, Bispo G, os caras contaram para Jacó, a sangue frio, viram o pai chorando, desesperado, porque não podia nem enterrar o seu próprio filho. E ficaram ali a sangue frio, quietos. Você vê que a inveja era algo tão forte, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é um sentimento maligno, demoníaco, e que era tão forte esse sentimento que ele suplantou o amor que eles tinham pelo próprio pai. Quer dizer, pelo irmão já era, né? Já podiam até tê-lo matado. Venderam porque ainda queriam ganhar um troquinho em cima, né? Mas em relação ao pai, realmente eles tinham perdido os referenciais, né? A gente percebe que a inveja é um sentimento muito maligno e temos que vigiar mesmo. E eles carregaram essa mentira, põe aí 17, ele tinha 17, 13, põe mais 7, 20 anos, por quase 20 anos. 20 anos carregando uma mentira, Jacó achando que o seu filho realmente estava morto, mas vivia. Agora, numa condição de escravo. Então veja no mapa, eles saem lá de Dotã, que fica no norte de Canaã, e eles descem até a região inicial do delta do Egito. Então essa cidade de Avares, que é considerada a capital dos Ixos na época. E nessa época, Bispo G, alguns estudiosos acreditam que quem dominava o Egito era um povo semita chamado Ixos. Isso tem, inclusive, tem constatações pelo tempo. O tempo bate muito. Hordas de Ixos dominaram, foi um período não muito longo, foi um período de mais ou menos 80 anos, mas que condiz com aquele momento que eles estavam vivendo. Tanto que depois que quebra o domínio dos Ixos, a gente vê que retoma e ocorre ao contrário. Por eles serem descendentes de Sem, eles se tornam escravos ali no Egito. Então, bate muito com aquilo que é a história. Porque os egípcios, eles são originados do filho do meio de Noé, que era Cão, que era um filho... Mais novo, Cão. Cão, mais novo. E o filho mais velho era o Sem, que deu origem ao povo de Israel, assim, muitas gerações depois. Então, poderia-se dizer que os Ixos são primos muito distantes, né, dos hebreus. Né? Isso. Não é isso? E por terem assim uma mesma, vamos dizer, linhagem, algumas características, né, porque eram também povos nômades, assim como os hebreus, né, no caso Abraão, Jacó, eles tinham esse costume. Quando eles ocuparam aquela região, eles devem ter aberto, né, a ocasião para que José pudesse participar. A gente vê todo esse processo, mas depois, quando cai esse determinado faraó, aí é que nós vemos que vem a escravidão. Por quê? Porque eles se tornam inimigos, porque tinham a mesma similaridade, logo depois só poderia sobrar escravidão, né, num outro domínio. Então, concluindo, nesse momento que José vai ao Egito, é o momento que os próprios egípcios não dominavam o Egito. Eles foram dominados por um povo nômade chamado Ixo, que era um povo, um primo distante, muito distante, dos próprios hebreus. Muito interessante isso. Você vê que é uma manifestação até espiritual favorável para aquele momento de José. Quando José chega, ele é vendido a uma família muito importante. Você vê o caminho de Deus. Poderia ser vendido por qualquer família lá no Egito, mas uma família muito importante na esfera política do Egito. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 39, versículos 1 a 4. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Bispo G, nós sabemos que a criação de José foi a criação de um menino mimado. E ele é vendido como escravo para Potifar, que era um grande general, né? Um homem de guerra, um comandante
do Egito, um homem de confiança. Então você vê que Deus dá essa condição, até porque José tinha uma boa aparência. Então, esse homem, ele compra José dos ismaelitas. O que é interessante é, ele era um menino mimado, mas não quer dizer que ele era um menino acomodado. Perfeito. Porque ele era um trabalhador, a palavra fala que ele prosperou, chegou a ser um mordomo. Então ele era um homem diferenciado. Você vê a marca da excelência em José. Tudo que ele fazia, ele era o melhor, ele prosperava, ele dava certo. Então ele começou a crescer dentro de uma casa de um homem muito importante no cenário político do Egito. Havia um propósito de Deus. Deus, na verdade, estava preparando ele para alcançar a sua constituição como um governador. Imagine Potifar, depois de muitos anos, vendo aquele menino que ele comprou sendo, né, o chefe dele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes nós vemos nos tratamentos, já vi uma pessoa falar, ó, cuida de mim, me trata bem, porque no futuro eu posso ser teu chefe. Pois é. E eu já vi isso acontecer e muito. E pode mesmo. Então trate bem todos os seres humanos que estão ao teu redor, né? Vai saber. Então José, dentro da casa de Potifar, ele começa a enfrentar um assédio moral e um assédio sexual da mulher de Potifar. Imagina, a dona da casa começa a olhar para José, aí todo dia no ouvido dele, não, vamos para a cama, olha, você é lindo, e papapá, não, imagina, Potifar nunca vai saber. E José mostra uma característica importante para que ele alcançasse o futuro glorioso que Deus tinha para ele, a integridade. Olha como falta na face da terra hoje pessoas íntegras. É até engraçado, né, que hoje as coisas mudaram tanto. Eu estava assistindo uma reportagem outro dia sobre 3 pessoas que acharam dinheiro e devolveram dinheiro. Então a desonestidade é algo tão grande que alguém achar dinheiro e entregar se torna notícia. Eu acho que aquela época era muito parecida com a nossa. Já ficou um negócio desesperador, né? A falta de moral na sociedade. Mas José era íntegro, falou, eu não vou tocar na mulher, não vou ter relação com uma mulher que não é minha, primeiro, e eu não vou tocar numa mulher que ainda por cima é a do meu chefe. Então você vê que ele tinha dentro dele muito da educação moral de Abraão, Isaac e Jacó, coisa que os seus irmãos mais velhos não tinham. Nós estudamos na última aula. Todos casaram com mulheres estrangeiras, né? Um se prostituiu, o outro deitou com a concubina do pai. Agora José, você vê ele muito íntegro na área sexual. Eu não vou me vender a isso. Eu não vou, porque eu não tenho mente de escravo. Eu tenho mente de uma pessoa que vai ser bem sucedida. Mas aí a mulher arma para ele, manda todo mundo embora, né? Fala, vai todo mundo embora, estou dando férias para todo mundo, menos para José. José fala, ixi, vai sobrar para mim. Aí está lá a mulher tomando banho de sol, José, vem passar um filtro solar aqui, né? Quando ele vai chegar lá, a mulher está pelada. É agora, José. O que José faz? Ele dá o fora, sai correndo, ele vê que não tem saída, porque ele era homem também, né? Tinha carne e osso. Ele dá o fora, sai correndo, e a mulher fica com a capa dele na mão. E quando vê aquela gritaria toda, ela fala para Potifar o que? Olha, ele tentou abusar de mim. Potifar manda prendê-lo numa masmorra, assim, um lugar terrível, uma prisão terrível. Na verdade, Bispo G, José foi pouco poupado. Acho que Potifar tinha um certo carinho por José. Eu acho não que confiava carinho, muito nela. Eu acho que as duas coisas, né? Ele tinha um carinho por José, porque conhecia o perfil de José, e também pelo jeito conhecia a mulher dele, né? Porque uma pessoa que é escrava e que comete uma situação dessa, assim, tão direta e objetiva, ele ia para a morte, mas não tenha dúvida. Sem dúvida. Ele iria para a morte naquela época, sem dúvida. Ele era do capitão da guarda. Quer dizer, era o fim para ele. Então, eu acho que ele fez o seguinte, eu vou dar um cala-boca nele, vou mandar ele para a prisão, vou ter que proteger. Então, tem esse lado Até aí. porque, francamente, você acha que José abriu o bico na prisão? Imagine, um falando que era bandido, o outro roubou, outro matou. Ele, o que você fez de mal, José? Eu fugi de uma mulher pelada. Tipo, ia ficar uma situação muito vergonhosa. Então ele fala, melhor mandar para a prisão, porque eu sei que ele não vai contar o motivo
ele está na prisão, né? Ele vai ficar quieto. Então ali você vê a graça de Deus sobre a vida de José, porque o fim natural seria a morte. Um detalhe, Dani, que essa mulher era terrível, né? Você vê que diante dos empregados, ela infama até o próprio marido. Ó, ela diz assim: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Então você veja que ela ainda joga em cima dele, né? Nós chamamos esse tipo de mulher rainha do céu, né? Uma Regina Célia, como diria o bispo Calias. Então, nós vemos então esse lado, que era um lado terrível dessa mulher, né? Então já vemos que aqueles são homens de Deus, homens santos, que buscam. Esse lado, infelizmente, se manifesta do inimigo querendo roubar a integridade. Mas na prisão, pode ser, olha, aonde você colocar José, o cara vai dar certo. A realidade é essa. E na prisão, ele teve muito sucesso. Vamos ler. Vamos lá. Gênesis capítulo 39, versículos 21 a 23. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Imagina, o carcereiro viu que tudo que José fazia dava certo e falou: ó, cara, cuida da prisão aí, que é um lugar horrível, né? Então você vê que José, ele tem a graça e ele poderia ficar naquela prisão em depressão, tristeza, questionando a Deus, por que eu estou aqui? Olha, eu fui íntegro, que coisa injusta, meus irmãos já me venderam. E tem muita gente que se esconde numa prisão, numa caverna, né? Fala, eu estou vivendo luta, por que Deus, por que isso? José não. José sabia que havia um propósito para a vida dele. Olha como ele se apegou ao sonho original dele. Se Deus falou que eu vou ser um homem poderoso e que eu vou ter uma influência de autoridade na minha família, então eu vou buscar essa palavra. Preso ou não, eu vou buscar esta palavra. Então Deus tem propósitos em cada desafio para o servo de Deus. Fazer o homem mais forte e experiente. Na prisão, Deus também colocou duas pessoas chaves. Por quê? José guardou o coração, permaneceu firme. Deus começa a colocar as pessoas importantes que no futuro o ajudariam a chegar ao faraó. Na prisão ele encontra o copeiro e o padeiro do faraó presos. Motivo não se sabe, né? Mas nós vemos que os dois têm sonhos e Deus dá a José o dom da interpretação. Então vamos lá, o sonho do copeiro. O copeiro, ele sonhou com 3 cachos de uva que ele pegava em 3 ramos e ele espremia diante do faraó em seu copo para o faraó beber. Então José disse para ele: bom, o seu sonho é muito óbvio, daqui 3 dias você vai voltar a trabalhar para o faraó, você vai sair daqui. Aí o padeiro também teve um sonho na mesma noite, falou: pô, o sonho do cara foi bom, talvez eu tenha a mesma sorte. Mas olha o sonho do padeiro: 3 cestos de pães em cima da minha cabeça, vinham aves e devoraram. Aí José, meio sangue frio, falou: cara, eu sinto muito, daqui 3 dias você vai morrer, e o teu corpo será jogado para os abutres. E foi exatamente o que aconteceu. O copeiro foi restituído ao trabalho e o padeiro foi enforcado. E José falou para o copeiro: olha, não esqueça de mim, eu estou aqui injustamente, você sabe a minha história. Mas durante 2 anos José foi esquecido na prisão. Superar a ingratidão, ser esquecido é algo muito difícil, né? Mas você tem que superar. Infelizmente tem gente que é ingrata, né? Tem gente que vai esquecer de você, vai esquecer do bem que você fez, mas não tem problema, porque um dia Deus vai trazer a memória, no dia certo Deus vai retribuir todo o bem que você fez. E ele tinha uma convicção, Dani, porque em todos os lugares, como ele prosperava, ele sabia que Deus o prosperava, ele tinha uma convicção de que o tempo de Deus era o tempo certo. Então ele não se perdia por causa do tempo, né? O Deus eterno sabe todas as coisas. Ele tinha essa convicção que foi o referencial que o manteve íntegro. Porque mesmo numa prisão,
Ele poderia ter aberto mão da sua integridade. Imagina, hoje a gente vê as prisões de hoje, é o lugar onde os caras mais planejam mais roubos e são aperfeiçoados no mal. Mas você vê que ele não, ele continuou com a sua integridade até o fim. E aí chega o grande dia. 2 anos depois, o copeiro lembrou que o faraó falou, olha, eu tive 2 sonhos terríveis, estão perturbando aqui, eu não aguento mais. O primeiro sonho foi um sonho estranho, que era... 7 vacas, eram 7 vacas magras que viam 7 vacas gordas e devoravam as 7 vacas gordas. E aí depois eu não conseguia mais dormir, de repente peguei no sono e tive mais outro sonho, muito parecido. Eram 7 espigas cheias que foram devoradas por 7 espigas mirradas. Aí o copeiro falou, olha, faraó, lembro de um rapaz, não sei se ele ainda está vivo lá na masmorra, mas ele interpretou o meu sonho e eu estou aqui e voltei a trabalhar. Acho que valeria a pena ver se ele ainda existe, talvez ele possa interpretar o sonho do Senhor. E aí quem viu, José estava vivo. José foi lá, fez a barba, né? Passou um perfume, colocou uma roupa decente e diante do faraó, ele explicou aquele sonho. Olha a oportunidade, mas olha... Ele não só explicou o sonho, que significava o quê? Que viriam 7 anos de muita fartura no Egito, de muita colheita, de muito alimento, mas depois desses 7 anos, viriam 7 anos de muita fome e miséria em todo o Oriente Médio. Tudo bem, José podia ter ficado só por aí, ó, valeu, ó, faraó, esse é o sonho, essa é a interpretação, mas José era um homem que sabia que Deus o colocou ali para trazer o conselho ao faraó e para que o faraó o colocasse como grande governador em todo o Egito. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 41, versículos 33 a 41. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, grande oportunidade aproveitada por José. José deu um excelente conselho, falou, olha, guarda 1/5 de tudo que você plantar e no futuro você vai ser o homem mais rico. E foi mesmo, né? Uhum. Porque ele comprou todas as terras do Egito. Esse tudo. Também, Dani, até desculpe interromper, é um dos indícios de que não eram os faraós de dinastias anteriores. Porque as dinastias anteriores, elas já tinham domínio sobre a terra. Então mostra que aí era um domínio que era, vamos dizer, outro tipo de domínio dos Ixos e por isso que não havia assim, a condição de ter comprado todo o Egito. Era uma dinastia mais recente. E José se tornou governador, um homem com excelente conselho e sabedoria, falou, olha, eu não quero nem saber do teu passado, do teu currículo, dos teus antecedentes criminais. Eu quero agora que você governe sobre tudo, você vai ter a tua esposa, você vai ter honra diante de todo o Egito e vai me ajudar a construir este grande sonho, porque você construiu o teu sonho, né, José? Agora, a jornada de José, né, durante esses 13 anos, foi o quê? Um conjunto de habilitações para ser constituído como governador do Egito. Olha só a revelação dessa palavra. Ele teria que ficar 7 anos, como é que ele vai dar esse conselho para o faraó? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Por quê? Porque só alguém que passou por anos na casa de Potifar
que tinha muita fartura. E depois passou 7 anos em pura miséria na prisão. Então ele estava habilitado para falar, olha, Faraó, eu posso te dar o conselho, que eu já vivi na fartura, eu já vivi na miséria, e esse conselho é o conselho perfeito que vai mudar a história do teu reinado. E inclusive, como ele cuidava, ele que guardava, né? Ele estocava as coisas, ele tinha cuidado na casa e no campo. Então ele sabia não só guardar, ele sabia armazenar. Então tinha toda essa estrutura. E também ele teria que lidar com pessoas em crise. Porque dentro de uma prisão, todo mundo é inocente, né? Não sei porque eu estou aqui, eu sou inocente. Então ele ia ter que aprender a andar com pessoas, como você falou, né? Situação de miséria, e lidar com pessoas em crise. E ele aprendeu isso, ele não era uma pessoa paternalista. Ele sabia lidar com o momento e as pessoas em crise. Então ele foi bem trabalhado nessas duas coisas e, obviamente, só ampliou a situação para que ele pudesse governar. Antes da revisão da nossa aula, eu quero dar a dica Gospel Bay de hoje. E a dica é a coleção Formação Apostólica. São 3 livros que vão te ensinar a servir a obra de Deus. Seja qual for a tua denominação, seja qual for o ministério em que você está envolvido, cada um destes livros vão te ensinar como cuidar da obra, como adotar uma vida, como pregar, como ministrar, como cuidar de um culto, como fazer a gestão de pessoas. Estes livros aqui vão ensinar você a visão da igreja, a essência verdadeira da igreja apostólica. Então, nós temos formação de aspirantes, que fala sobre a visão apostólica. Formação de diáconos a atender ao corpo de Cristo. E a formação de presbíteros, desenvolvimento na palavra e em gestão. Olha, um trabalho de 30 anos de história da Igreja Renascer, à tua disposição para que você estude e possa servir melhor ao Senhor. Sabe aonde? Compre agora na nossa loja virtual, gospelbay.com.br. Tem uma promoção te esperando agora. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar a aula sobre a jornada de José. Na aula de hoje, estudamos os diversos sonhos que acompanham a jornada de José, da escravidão até o governo sobre o Egito. Em Gênesis 37, José foi vendido pelos irmãos como escravo aos ismaelitas. Em Gênesis 39, José tornou-se mordomo na casa de Potifar, mas depois foi preso injustamente por assediar a mulher de seu senhor. Em Gênesis 40, José discerniu os sonhos dos funcionários do faraó, mas foi esquecido. Em Gênesis 41, José discerniu os sonhos do faraó e lhe deu conselhos. Faraó, então, colocou-o como governador de todo o Egito. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre José do Egito e o encontro com seus irmãos.